Olá, começando mais um Falando de Saúde. Hoje o convidado será o Dr. Fábio Maria. Falaremos sobre dor de cabeça associada com bruxismo e apertamento. Dr. Fábio Maria, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Cláudia? É um prazer estar aqui de novo, para a gente abordar temas relevantes. Doutor, então quer dizer, a dor de cabeça, ela tem relação com o bruxismo e também tem relação com quem rói unha? Como é isso, doutor? Na verdade, assim, como a gente associa as dores faciais nessa relação entre mordida, má oclusão e a parte de estresse, tensão, ansiedade, uma boa parte, alguns hábitos que os pacientes têm, que a gente chama de hábitos parafuncionais, que são hábitos que eles não deveriam ter, que estão além da sua função fisiológica normal. A gente tem o bruxismo, alguns chamam de bruxismo, o apertamento dentário, o paciente aperta os dentes uns nos outros de dia ou até mesmo dormindo, e o hábito de roer as unhas. Todos eles, Cláudia, têm uma coisa em comum, causam uma hiperfunção dos músculos. Esses músculos podem ficar fadigados, os músculos elevadores da mandíbula, masseter, temporal. Então esses músculos deveriam estar descansando e estão ali, ou rangendo os dentes, ou apertando, ou o paciente que tem um hábito compulsivo de roer as unhas. Então esses músculos vão chegar a um ponto que vão ficar bem cansados, bem fadigados. Isso potencializa muito as dores de cabeça relacionadas com mordida, com ATM. Então é super importante o diagnóstico e o tratamento disso. Doutor Fábio, tem aquele paciente também que ele sente um barulhinho dentro do ouvido. Tem associação com tudo isso? Tem. Os problemas de ATM, normalmente eles começam musculares, então com fadiga de músculo, com essa associação com alguns hábitos de apertar ou ranger. E isso é bem fácil a palpação. Ele não consegue identificar direito aonde está a dor, mas com a palpação de alguns músculos a gente consegue detectar facilmente que eles estão doloridos. E esse paciente não tratado, ele passa de uma dor de ATM de muscular, passa a um nível mais grave e é um problema que passa a ser articular. Ou seja, todos os problemas articulares, da articulação propriamente dita, já foram um dia musculares. E os problemas dentro da articulação, a articulação temporomandibular, Cláudia, ela é uma articulação sinovial, é uma articulação muito parecida com o joelho. Tem cápsula, tem ligamentos, tem líquido para lubrificar e tem um disquinho que a gente chama de disco articular, que é muito parecido com o menisco. Então, esses pacientes que avançaram de um problema de músculo para um problema de articulação propriamente dita, passam a ter ruídos articulares, que são os estalidos. Então, o paciente abre a boca, estala, ou estala em abertura ou em fechamento. Isso é muito perigoso. Por quê? Isso quer dizer que aquele disquinho, que aquela cartilagem está deslocando. E ela é subestimada. As pessoas instalam, mostram para você que estão instalando e não se dão conta de quão perigoso é aquilo. Então isso precisa muito de prevenção, de tratamento. E um outro ruído são os zumbidos, que talvez seja o maior desafio da medicina, da odontologia. E normalmente isso tem relação com um desequilíbrio muito grande dessa região articular e a irradiação desse problema para o ouvido médio, onde a gente tem aqueles 3 ossículos lá, o martelo, a bigorna e o estribo. Isso pode dar um desequilíbrio no local e o paciente então daí tem dor seguida de zumbido. Aí realmente o tratamento é muito difícil, multidisciplinar, envolvendo a parte de ortodontia, de placas, de psiquiatria, até mesmo com alguns ansiolíticos, E a gente, óbvio, pede uma avaliação do labirinto também. Então é tudo muito interligado em base de crânio e então exige que realmente a gente foque em todas as áreas possíveis. Tá, doutor. Então, a mensagem que nós temos que deixar é o paciente que tem um destes sintomas, que ele tem que procurar o ortodontista, né, doutor? Não deixar que, por exemplo, um sintoma vire outro e vai se tornando Exatamente. cada vez Então, mais assim, grave, né? as dores de cabeça em que não conseguiram ser diagnosticados como uma enxaqueca pura, que são problemas assim que estão realmente difusos, dores próximas dos ouvidos. A gente, claro, que sempre diagnostica com otorrino também, se não há nenhum problema de otite. Então, por diagnóstico, por eliminação realmente. Então, estão descartados problemas de otorrino, de oftalmo, neurológicos, de coluna, de cervical,
a gente associa daí com mordida, com estresse. Isso pode sim ser um problema de DTM por má oclusão. Então, essas dores normalmente estão associadas com a nossa área, né? Então a gente precisa diagnosticar, tratar, para que isso não evolua. Muitos problemas, Cláudia, não tem cura, mas tem controle. Os pacientes vão usar placas, vão fazer atividade física, vão cuidar da alimentação. E uma novidade bem importante, Cláudia, a gente tem associado muito a toxina botulínica, o Botox, o famoso Botox, né, a toxina botulínica, para os tratamentos funcionais. A toxina botulínica é muito conhecida, né, na sociedade como uma substância de terapia estética. Mas na nossa área ela tem sido usada muito nos músculos importantes da mastigação para que a gente alivie o nível de contração desses músculos. Então, em casos mais sérios, a gente associa a nossa terapia com placas com a aplicação de Botox, de toxina botulínica, em músculos importantes como masseter, temporal, para que haja um alívio nessa tensão de músculo, ou seja, eles ficam com uma capacidade de contração bem menor. É claro que a toxina vai ser absorvida e às vezes precisa de uma reaplicação de 4 a 6 meses depois, mas assim, é uma terapia que veio para ficar e que a gente tem conseguido nos casos mais sérios realmente essa associação e bastante sucesso. Doutor, e esse paciente com todos esses sintomas, né, que na verdade é um conjunto de sintomas que ele tem, quanto tempo dura o tratamento deste paciente no teu consultório, com você? Então, Cláudia, é uma pergunta bem importante. Os pacientes chegam com dor e normalmente assim, não basta você fazer uma placa de relaxamento, uma placa acrílica entre as arcadas e entregar para ele e falar, se vira. Então, os tratamentos, eles exigem um protocolo. Então, normalmente os pacientes ficam em tratamento ativo entre 3 e 4 meses, em que você vai acompanhando a evolução, vai fazendo ajustes nessa placa para que você simule uma oclusão perfeita e vai também cobrando do paciente melhoras no seu dia a dia em relação à qualidade de sono, atividade física, se estão acima do peso, sobrepeso, redução de álcool, redução de tabagismo, né? Então, quer dizer, a placa não é milagrosa, o paciente tem que ajudar, né? Então, o paciente que vai no nutricionista, ele tem que fazer a parte dele. Então, o paciente que vai tratar dor facial, a placa é um grande aliado. E todo esse conjunto, né, de melhoras de qualidade mesmo, dia a dia. E aí a gente vai avaliar 3 a 4 meses depois se é preciso ou não o uso da toxina botulínica como um complemento, como às vezes a gente também tem que fazer prescrição para fisioterapia, fazer sessões de fisioterapia de cabeça e pescoço, né, até mesmo shiatsu, massagens relaxantes e atividade física. Ir para academia, ir caminhar, né, e aí ter cada vez mais, né, esse ciclo que a gente chama de virtuoso. A pessoa vai ficando mais confiante, com menos dor, isso vai gerando até uma energia positiva ali para ele começar a melhorar ainda mais. Doutor, quando o senhor me fala em questão de tratamento, né, com o Botox e até mesmo com placas, o valor deste tratamento é acessível a todas as classes sociais? Cláudia, realmente assim, isso é muito importante, as pessoas não ficarem com receio, né? Se os pacientes sofrem com isso, a partir do momento que você faz uma terapia de 3, 4 meses, é impressionante como o custo-benefício é muito baixo, independentemente da classe social, né? A gente tem todos os níveis sociais, né? Desde uma funcionária do lar até um grande empresário, o tratamento é o mesmo. Obviamente que existe uma flexibilização, né, de pagamentos ali para isso, mas é disponível a todos. E mesmo que precise da toxina botulínica, que a gente sabe que tem um custo elevado, né, mas isso aí dentro do benefício que a gente gera ao paciente e todos os tratamentos, Cláudia, são todos feitos de uma maneira fechada. Ou seja, a terapia, 3, 4 meses, com ou sem toxina, e isso não tem surpresa no meio do caminho, ele sabe exatamente. Então a gente não cobra placa, a gente cobra tratamento, né? E ele vai ficar com a gente o tempo que for necessário com aquele pacote fechado. Doutor, mas essa notícia é muito boa, né? Porque o paciente que está nos acompanhando, com certeza ele vai agendar uma consulta com o senhor e as dores, né, as preocupações que ele tinha será sanada, né? Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no Falando de Saúde, né? O doutor agregou muito com todo o seu conhecimento, com todos os esclarecimentos aí pacientes, e que em breve o doutor possa voltar.
Obrigado, Cláudia. Eu gostaria, né, de agradecer. Assim, esses assuntos realmente são para tentar orientar a população, né, de uma maneira geral, a buscar ajuda quando está sofrendo com essas dores, né, ou também buscar ajuda quando quer melhorar a função, estética. Então a gente está à disposição realmente na clínica, né, para fazer uma avaliação sem compromisso, para que eles possam encarar esse desafio. Então, obrigado. Obrigada, doutor. E a vocês que nos acompanharam em mais este Falando de Saúde, ficou com dúvidas ainda após essa entrevista? Sente ainda uma dor de cabeça? Agenda uma consulta com o Dr. Fábio Maria. Obrigada pela sua companhia e até o próximo.